Apresentamos Ray Conan em A Princesa Dourada, conto escrito por Will Lucena. A madrugada rasteja como uma serpente no véu da noite, enquanto o Senhor da Guerra se mantém firme. As sombras do infortúnio dançam ao redor de Conan e a própria terra parece amaldiçoada. No mar ocidental, onde as ondas sussurram segredos de eras esquecidas, os mortos caminham entre os vivos. Espadas se cruzam, aço contra carne pútrida, enquanto o sangue coagulado jorra como uma oferenda ao caos. Este é um solo de desolação, um reino corrompido pela magia negra. Não a feitiçaria comum dos charlatões, mas o abismo profundo de uma força ancestral e maléfica. Os mortos-vivos, outrora homens, agora se levantam como sombras distorcidas. Em vez de entranhas, seus corpos derramam vermes marinhos, e seus olhos vazios brilham com uma fome sobrenatural. Em meio à carnificina, uma visão familiar assalta o bárbaro. Tomasso, um marinheiro de sua antiga tripulação, agora reduzido a um títere dos deuses profanos. Maldição de lugar. Rosna Conan, sua voz um trovão carregado de raiva e amargura. Até você, amigo. A lembrança do passado o atinge como um golpe cruel. Há não muito tempo, este homem leal ajudara a comandar um dos maiores navios da frota real, guiando-o para águas perigosas sob ordens do próprio rei. Mas o destino é um senhor cruel. Conan, que já abandonara a coroa para seguir sua natureza selvagem, liderara sua tripulação rumo ao desconhecido, ao distante mar ocidental e às ilhas perdidas de Antila. Lá, onde bruxos de rostos, como o de Krakens, ainda ofereciam sacrifícios humanos aos deuses afogados da Atlântida, o bárbaro enfrentara horrores inimagináveis. Ele encontrara refúgio nos abraços quentes das valquírias em uma ilha gelada e lábios aquecidos, e, em outra, escapara das garras de criaturas marinhas que arrastavam navios inteiros para um cemitério submerso. A cada desafio, o cimério sobrevivia, sua vontade feroz conduzindo-o sempre em frente. Mas nem mesmo Conan estava preparado para a tempestade que se ergueu. O céu escureceu, o dia foi consumido pela noite, e o mar calmo se transformou em um inferno de ondas colossais. Homens que haviam navegado pelos confins do mundo agora tremiam diante da ira dos deuses do mar. O navio foi arremessado contra rochas traiçoeiras, e seu casco foi despedaçado como brinquedo diante de forças incontroláveis. Em questão de momentos, o orgulho da frota foi reduzido a destroços, e seus homens afundaram no abismo. "Beberei a sua memória, valentes", murmurou Conan, sua voz carregada de pesar e determinação. Ele amaldiçoou sua impotência, incapaz de salvar as almas dos seus camaradas. Agora, rodeado pelos mortos que caminham, sua lâmina era a única resposta para aquele inferno. Um exército de um homem só, ele cortava através das legiões de cadáveres como uma tempestade viva. Cada golpe era uma sentença de destruição, cada movimento uma dança de aço e sangue. "Venham, desgraçados!" rugiu o cimério, sua voz ecoando como um trovão ancestral. "Caiam diante do aço hircaniano." 2 gorilas de pelo vermelho, oriundos das florestas profundas de Kitai, surgem sobre o cimério como gigantescos espectros da selvageria. Seus urros reverberam pela ilha, um trovão que até mesmo o vento parece temer. Batem nos peitos com uma fúria ancestral, o som ecoando como tambores de guerra. Conan, com o aço ainda pingando o sangue pútrido dos mortos, ergue os olhos para as bestas. "Para trás, macacos!" brada ele, escalando a lateral da montanha com a destreza de uma pantera. Seus músculos trabalham como cordas de aço, cada movimento calculado, cada passo aproximando-o de seu próximo confronto. Mas quando atinge o alto, pronto para desferir a morte,
Uma voz doce como o murmúrio de um riacho interrompe a tensão. Era uma voz feminina, suave, mas com um comando inegável que fazia até os símios hesitarem. Conan, desconfiado por natureza, estreita os olhos enquanto seu corpo se prepara para uma nova ameaça. Contudo, as palavras soam como um convite. Venha, você pode se esconder das criaturas aqui. Os gorilas ficam imóveis, como se fossem fantoches sob o feitiço daquela voz. Desconfiado, mas curioso, Conan rosna. Mostre-se, mulher. Sua espada está pronta, mas sua mente hesita, tomada por um pressentimento. Das sombras, uma figura emerge. A beleza da mulher é tal que nem mesmo o cimério, endurecido por batalhas e imune a fraquezas mundanas, consegue desviar os olhos. O mundo ao redor, mortos, monstros e maldições, parece desaparecer. Conan sente um arrepio na espinha, algo que o incomoda mais do que o aço inimigo. Por Kron, murmura ele atordoado, que poder é esse que elas têm sobre nós, homens? A mulher se aproxima com um porte que só poderia pertencer a uma princesa, a realeza de um povo nunca antes encontrado pelo bárbaro. Com uma voz serena, ela pergunta: "Você é ele?" Sem saber exatamente o que ela quer dizer, Conan acena com a cabeça. "Leve-me até onde possamos falar", diz, afastando-se do campo aberto onde a morte espreita. Ela o conduz por uma passagem sinuosa até uma caverna onde a escuridão é pesada, mas segura. Conan logo percebe que os mortos-vivos, aquelas aberrações amaldiçoadas, não podem cruzar o limiar. A magia que os anima também os mantém afastados. Os passos da mulher são firmes, decididos, até que chegam a uma vasta câmara iluminada por tochas que lançam reflexos sobre um tesouro magnífico. Ouro, joias e artefatos reluzem como o brilho do sol ao meio-dia. Mas Conan não se impressiona. Seus olhos, que já viram a glória e a queda de reinos, não buscam riqueza. Isso não escapa à mulher, que o observa com surpresa. "Que tipo de homem é você, que não se deslumbra com tamanha fortuna?" Ela indaga, admirada. Conan ergue os ombros com um desdém que apenas um verdadeiro guerreiro poderia expressar. "Um homem de verdade, princesa. Homens como eu não se encantam com qualquer coisa." O cimério então rompe o silêncio com uma pergunta direta. "Como veio parar neste maldito pedaço de terra, mulher?" A mulher abaixa os olhos por um momento, antes de erguer a cabeça com dignidade. Sua voz ecoa na câmara, carregada de memórias amargas. "Vim de uma terra de grande prosperidade, onde a riqueza e o conhecimento florescem sob a bênção do Deus Sol. Minhas cidades eram majestosas, meu povo, sábio. Mas eu, tola e inexperiente, cometi o erro de confiar meu coração a um homem. Ele era um explorador de Aqueronte, com olhos que brilhavam como safiras, mas um coração devorado pela sombra. Embora não compartilhássemos o mesmo idioma, parecia que nossas almas cantavam a mesma canção. Entreguei-me a ele, confiei em suas promessas. Mostrei-lhe os segredos sagrados de minha terra, os caminhos ocultos que nenhum estrangeiro deveria conhecer. Em minha juventude, eu não via a malícia nos homens, não compreendia que, em seus corações, poder, dinheiro e luxúria eram as moedas que regiam suas vidas. Ele partiu, levando tudo que podia carregar. Não apenas ouro, mas as esperanças de minha alma. Mas a ganância é uma besta insaciável. Quanto mais se alimenta, mais faminta ela se torna. Conan observa em silêncio enquanto a mulher continua sua história, as lágrimas caindo sobre sua pele dourada, misturando-se com a poeira da caverna. O brilho nos olhos dela,
outrora um reflexo de sua terra ensolarada, agora parecia carregado de sombras e de um ódio latente. E ele retornou, diz ela, sua voz embargando com a memória. Mas não mais como o homem que me encantou. Ele era agora uma fera, sua face marcada pelo desejo de destruição e sangue. Não veio sozinho. Trouxe consigo uma frota de navios, homens armados até os dentes, e a promessa de morte. Vieram pilhar, matar, capturar. Meu povo foi massacrado. Mulheres e crianças foram arrancadas de suas casas, e o solo que nos alimentava tornou-se um cemitério ensanguentado. Ela respirou fundo, tentando conter a dor que rasgava seu peito. Mas meu pai, o rei, o grande xamã do nosso povo, não podia deixar que os estrangeiros apagassem a luz do nosso Deus Sol. Ele invocou os espíritos da terra. As forças ancestrais se ergueram e a ilha tornou-se um campo de carnificina. Milhares morreram, tanto de nosso lado quanto deles. Mas o preço por salvar nosso reino foi alto. Os espíritos exigiram mais do que sangue, pediram sacrifícios. Meu pai, em sua sabedoria e desespero, entregou não apenas o ouro acumulado de nossa prosperidade, mas também o que ele considerava o maior tesouro de nossa nação, sua filha. Ele sabia que ao oferecer-me, os invasores não mais retornariam. Fui banida, carregada com o ouro em um navio amaldiçoado e lançada ao mar como uma oferenda. A mulher fez uma pausa, os ombros tremendo com o peso de sua confissão. Conan, com o rosto impassível, nada dizia, mas seus olhos queimavam com o fogo da compreensão. Quando o navio naufragou, as ondas nos tragaram para esta ilha. Eu, o ouro e todos que estavam a bordo. Uma maldição selou nosso destino. O ouro tornou-se a isca, atraindo navegadores de todos os cantos. E eu, uma princesa em tempos antigos, fui transformada na guardiã de nossa ruína, a Ilha da Perdição Dourada. Agora, os que chegam a estas praias encontram apenas a morte e a eternidade como mortos-vivos. É assim que protejo meu povo. Mas o custo? Oh, o custo é alto demais. A princesa aproximou-se de Conan, seu corpo resplandecendo à luz das tochas, como uma miragem de pureza e tentação. Enquanto a grama crescer e o pássaro de fogo voar, esta ilha será a ruína de qualquer embarcação que ousar cruzar suas águas. Ela sussurrou, com a voz baixa e sedutora. Mas há uma maneira de escapar. Eu passei anos reunindo os recursos necessários. Fiz um barco com as unhas dos mortos, as mesmas que outrora seguraram armas contra meu povo. Ele pode nos levar além desta maldição, mas preciso de sua força, Conan. Ela estendeu os braços, envolvendo o cimério em um abraço cheio de promessas. Seus olhos brilhavam como joias hipnotizantes, e sua voz era um doce veneno. Mas Conan, endurecido por 6 décadas de aventuras, já vira mentiras mais elaboradas e seduções mais traiçoeiras. Ele segurou-a firmemente pelo ombro, afastando-a com a força implacável de um guerreiro. Ah, mulher, teus encantos podem enganar reis, mas não a mim. Disse ele, a voz tão fria quanto as montanhas da Ciméria. Sem hesitar, ele atirou-a sobre o barco que ela mencionara. O que se revelou não era uma embarcação, mas uma armadilha viva, um ser grotesco formado por unhas e carne retorcidas. Tentáculos serpenteavam, atacando Conan com uma fúria animalesca. A mulher se transformou diante de seus olhos, proferindo maldições e gritos. Eu deveria saber. Você não é homem, mas uma maldição ambulante. Que os espíritos o devorem, bárbaro. Conan sorriu, o sorriso de um predador. Lamento pela garota que foste, mas essa garota morreu há muito tempo. Ele ergueu sua espada,
a lâmina reluzindo com a luz da caverna. Com golpes precisos, cortou os tentáculos que se aproximavam, arrancando gritos da criatura. Cada golpe era acompanhado por um rosnado feroz, até que o barco amaldiçoado desmoronou em pedaços. Seja qual for o preço dessa ilha, ele não será pago com a minha alma, murmurou, virando-se para encarar a saída da caverna. Ele sabia que a luta não terminara, mas, como sempre, o cimério avançaria, espada em punho, desafiando o destino com a força de um homem que nunca se curva. Conan observa Totamon sendo trazido pelos gorilas, os poderosos símios da floresta de Kitai. O prisioneiro, uma sombra do feiticeiro que outrora desafiara reinos, rasteja e implora por sua vida, tentando se desvencilhar dos braços das criaturas. A princesa dourada, triunfante, aponta para Conan com uma expressão de triunfo misturado com desespero. Faça o que eu mandar, bárbaro, ou seu amigo encontrará um fim tão cruel que nem os deuses poderiam suportar assistir. Conan olha para a cena e, para a surpresa de todos, uma gargalhada ecoa pela caverna. Não uma risada contida ou disfarçada, mas uma explosão profunda de um homem que há muito não via o humor no absurdo da vida. A princesa, desconcertada, o encara com um misto de raiva e confusão. Você está louco, bárbaro? Conan não responde de imediato. Em sua mente, imagens antigas vêm à tona, não do feiticeiro patético que suplicava, mas de algo mais íntimo e poderoso, seu filho. Ele se lembra do jovem príncipe da Aquilônia, do dia em que tomou a difícil decisão de enviá-lo para longe do reino, para protegê-lo de um destino de sangue e política. A lembrança o transporta para aquele momento de despedida. Ele vê novamente os olhos frustrados do filho, que não compreendia por que o pai, o grande Conan, estava decidido a afastá-lo. Vá, meu filho, Conan dissera na ocasião, com a voz pesada pela emoção que escondia. Filho de Zenóbia, príncipe da Aquilônia, vá e obedeça. Seu rei deu uma ordem. O jovem, orgulhoso e relutante, segurava sua espada com firmeza. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto ele respondia: reis não são nada além de homens, e homens têm suas mentes esmagadas por suas coroas. Aprendi isso com você, meu pai, junto com outras muitas coisas. Conan havia apenas assentido, admirando a coragem do garoto que estava prestes a se tornar um homem. Eles ergueram suas espadas em respeito mútuo, um gesto que não precisava de palavras. Naquele momento, o cimério sabia que, ao mandar seu filho embora, estava plantando as sementes para o retorno de um rei. O menino sairia de lá para aprender as duras lições da vida, e um dia retornaria, não como príncipe, mas como um governante digno da Aquilônia. Hoje, o menino se torna homem, murmurara Conan na época. E um dia, ele será como seu pai, que colocou os reinos da terra aos seus pés. To the sound of beer in a bar that turns back time, the brunette who makes us smile, the sway that mesmerizes. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Head against the wall, the endless sound, the pain that never ends, such is life. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Head against
endless sound. The pain that never ends, such is life. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Not man, not chain, not force, not time. Conan is master of himself and fate. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne. Not man, not chain, not force, not time. Conan is master of himself and fate. One has fled, another has fallen, another sleeps in a bed of gold, and Conan sits firm on his throne.